Olá pessoal, eu sou Gilberto Luiz Curti, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho na Epagre e fui convidado pela equipe da Alfa e pela CIPA para falar um pouquinho sobre alguns cuidados básicos no cultivo de orquídeas. Todo mundo se pergunta quando tem uma orquídea, como é que eu faço para cuidar desta planta, tá? Então tem alguns cuidados básicos que são bem importantes e que devem ser ter atenção para que a orquídea se desenvolva adequadamente. Uma delas é a localização, a outra é a luminosidade, o tipo de substrato, o vaso, a adubação e alguns cuidados fitossanitários. Eu vou falar um pouquinho da localização. Então, toda orquídea gosta de luz, porém não a luz direta do sol, tá? Ou mesmo que seja a luz direta de uma lâmpada muito forte, também ela não gosta. Ela gosta da luz indireta ou meia sombra. Outra coisa importante são as regas. Quanto que eu devo regar uma orquídea? Depende muito do vaso que você tem e do tipo de substrato que você está utilizando. A regra geral, coloque o dedo no vaso e teste para ver se você sente algum pouco de umidade. E se você perceber que está muito seco, pode estar regando. Pode estar mergulhando o vaso num pote com água, ou pode estar regando com um regadorzinho, ou mesmo com pulverizadorzinho manual as raízes. Posso estar pulverizando também as folhas? Pode, porém o importante são as raízes. O substrato. Então nós temos vários tipos de substrato que a gente pode estar utilizando no cultivo de orquídea. Um deles é o carvão normal, tá? Olha aqui, carvão. Eu tenho casca de pinos, tá? Tratada. Os melhores vasos de barro que nós podemos estar utilizando, vasos de fibra de coco, que tem aqui do lado, vasos de plástico também, né? Vasos de plástico que a gente pode estar utilizando. Nós podemos estar fertilizando a nossa orquídea com vários tipos de adubo para possibilitar com que ela floresça e se desenvolva adequadamente, principalmente folhas, raízes e também as inflorescências, que são as flores. Então, mostrando para vocês na prática como é que a gente faz o manejo de um vaso de orquídea, aqui eu tenho uma pequena muda de orquídea ou uma muda de orquídea que já floriu, tá? Então eu posso estar fazendo o manejo dela simplesmente tirando parte do substrato que está aqui ao redor do vaso e repondo o substrato fertilizado. Eu consigo garantir com que essa orquídea se desenvolva adequadamente. Posteriormente, eu posso estar dando um banho numa água fertilizada, retirando, então eu fertilizei essa orquídea. Mas nesse caso aqui nós vamos retirá-la do vaso, tá? Para observar como é que estão as raízes dela, tá? Então nós vamos estar limpando essa orquídea, tá? Veja que ela tem um monte de raízes novas. E nós temos raízes velhas também que já estão apodrecidas e não servem mais para o bom desenvolvimento dessa planta. Então nós vamos estar eliminando essas partes que não servem mais para essa planta aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu vaso, nesse caso é um vaso de barro, tá? Eu vou colocar um dreno, pode ser argila expandida ou pode ser também pedras ou pedrisco ou brita também, tá? Para ajudar também, contribuir na drenagem. Eu vou colocar duas partes de casca de pinos tratada. Vou colocar uma parte de coquinho. Tendo a planta, eu já organizei a planta adequadamente, vou organizar ela aqui no vaso, tá? Mas eu não posso estar enterrando ela totalmente no vaso.
mas ela vai ficar solta. Então o que eu faço? Nesse caso, eu pego um arame, eu faço um arco, tá? Faço um arco e eu prendo essa planta adequadamente no vaso. Então, feito isso, eu dou uma cobridinha na planta e tá pronto o meu plantio da orquídea. Simples, tá? Agora o que é importante? Regar. Então, com um borrifador, eu rego adequadamente o solo. Alguns cuidados básicos não são difíceis de se fazer numa orquídea, mas são importantes para o bom desenvolvimento dela. E eu gostaria nesse momento também de estar agradecendo a Floricultura Jardim aqui de Chapecó, que nos cedeu esse lindo espaço para a gente estar gravando esse vídeo.